Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos meditar nessa manhã um texto que está em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 3 até o 6. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 3 até o 6. E diz assim o texto bíblico: Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, que chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, desculpa, meus amados irmãos, eu li o texto, é 1 João. Eu estou lendo e estou achando estranho o texto. 1 João 2, do 3 ao 6. O texto diz assim: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos orar mais uma vez? Senhor, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, reunidos no Teu nome, ansiosos por receber a Tua palavra, desejosos, ó Pai, de que o Teu Santo Espírito seja sobre nós e mude, ó Senhor, a nossa forma de pensar e de agir. Assim clamamos no nome de Jesus. Amém. Em sua primeira carta, João escreveu para se opor a um falso ensino. Ele estabelece princípios bíblicos de comunhão com Deus. Ele mostrou como a comunhão genuína com Deus é identificada por 3 testes. O primeiro teste é o teste moral, que é o teste da obediência, que nós vamos trabalhar nessa manhã. O segundo é o teste social e o outro é o teste do amor. O terceiro é o teste doutrinário, que é o teste da fé em Cristo. João declarou, explicou e aplicou esses 3 testes repetidamente ao longo do resto da primeira carta. Hoje, vamos falar que João se dirigiu aos falsos mestres, declarando o teste moral, que é o teste da obediência. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês nessa manhã, o teste moral. O texto que nós acabamos de ler nos dá evidências que a profissão de fé é de alguém confiável, que está baseada a sua vida e obediência na palavra de Deus. Em 2 Coríntios 13, versículo 5, 2 Coríntios 13, versículo 5, diz assim: Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estáis reprovados. Os coríntios estavam pensando em desafiar Paulo e o seu apostolado. Em vez disso, Paulo desafiou os coríntios a se examinarem para se certificarem de que eram verdadeiramente crentes no Senhor Jesus. A nota de estudo da Bíblia de Estudo Reformada diz assim: as palavras de Paulo ajudam a esclarecer a doutrina da certeza da fé. Paulo pede aos coríntios que examinem suas próprias vidas em busca de evidências da salvação. João era um líder mais velho quando escreveu esta epístola.
Ele estava morando em Éfeso e ele era responsável por supervisionar as igrejas daquela região. Falsos mestres estavam se infiltrando nas igrejas e ensinando que eles tinham um conhecimento de Deus dado apenas para os iluminados espiritualmente. Mas este conhecimento de Deus não impactou suas vidas, de forma alguma. Eles continuavam tendo uma vida pecaminosa e dizendo que tinham um conhecimento diferente. O comportamento deles não se condizia com a sua fé. A razão pela qual João escreveu a primeira carta foi claramente declarada em 1 João 5,13, que diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João escreveu para dar garantia da salvação àqueles que talvez duvidassem, que verdadeiramente eram cristãos. Portanto, esse nosso texto, que nós vamos meditar nessa manhã, ele diz que João escreve de forma para testar a credibilidade da profissão daquela igreja, ou nossa, de se eram pessoas obedientes ou não à palavra de Deus, que se trata de um teste moral para mim e para você. E vamos usar o seguinte esboço. Primeiramente, vamos estabelecer os princípios que devemos obedecer. Depois nós vamos examinar a profissão de fé. E por último, a exemplificação desse protótipo. E primeiro nós vamos examinar o estabelecimento do princípio. João começou no versículo 3, se você vê aí, com estas palavras: e por isto. A maioria dos comentaristas concorda que João estava começando uma nova sessão aqui. João estava prestes a apresentar um ensino adicional sobre como os crentes podem verificar se estão andando na luz e têm um relacionamento genuíno com Deus. À medida que João continuou sua declaração, quero que você observe que João declarou que o seu princípio de certeza era: esperamos, ou pensamos, ele não escreve assim. Ele escreve: nós sabemos. Nós sabemos que temos a vida eterna. A palavra grega para saber é gnosko. Certamente um contra-ataque aos falsos ensinos do mestre, porque eles diziam que tinham um ensino diferente, um ensino especial, que era daquele grupo que tinha um conhecimento diferenciado de Deus, que trabalhavam só a questão de uma espiritualidade totalmente separada da carne. Você e eu devemos nos lembrar que eles estavam ensinando de forma embrionária sobre o gnosticismo, que começa no 1º século, mas vai realmente se estruturar no 6º século. A palavra gnóstico também tem a sua origem na palavra saber. Então, João estava dizendo que, ao contrário do ensino dos falsos mestres gnósticos, nós sabemos a verdade. E aqui está o princípio de Deus, conforme declarado no versículo 3. Verifique na sua Bíblia. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Como sabemos que conhecemos a Deus? E essa palavra conhecer tem a ideia de relacionamento íntimo, como de homem e mulher. É a mesma palavra utilizada que José, marido de Maria, não a conheceu até o nascimento de Jesus. É um relacionamento íntimo. Sabemos que conhecemos a Deus quando obedecemos aos seus mandamentos. Agora, é muito importante manter a ordem na mente. Conhecer a Deus resulta em obediência a Deus. Obediência a Deus não é uma condição a ser cumprida antes de alguém possa conhecer a Deus. Obediência é uma evidência de obedecer. A obediência é uma característica de conhecer a Deus. Amados irmãos, nós vivemos tempo que nós devemos ter claro o que é luz e o que é trevas. Nós devemos ter claro o que é certo e o que é errado, porque nós temos misturado isso. Os cristãos têm vivido de forma que dizem que obedecem a Deus, mas têm uma vida totalmente à parte do que se diz as Escrituras.
Uma pessoa que foi regenerada pelo Espírito de Deus é uma nova criação em Cristo Jesus. Ele foi transformado, e uma evidência dessa transformação é a obediência. Isso não quer dizer que o cristão não tem pecado. Não. Todos os cristãos lutam contra o seu grande desejo de obedecer a Deus. Nós lutamos contra a vontade da nossa carne dia após dia. Alguns cristãos podem ficar confusos sobre o significado de algumas das declarações de João. Às vezes alguém pode pensar que ele está sugerindo que eu e você exerçam um perfeccionismo. Que esse perfeccionismo é possível ser alcançado deste lado da glória, mas ele não é. João está dizendo que o cristão tem uma nova direção na vida. Quando eu estava no Exército Brasileiro, nos meus primeiros dias, foi ensinado um movimento de marcha que foi muito difícil de aprender. Eu quero até dizer que eu tive muita dificuldade de aprender a marchar. Fiz vários exercícios físicos para poder aprender o marchar, mas tinha um movimento que era muito delicado, que era dado uma ordem que era da seguinte forma: meia volta, volve. E depois de alguns passos de ouvir esse comando, aquele militar deveria dar um passo à frente e retornar. E muitos daqueles homens se batiam. Eles não sabiam fazer exatamente o movimento e batia contra o companheiro. Esse deve ser um movimento meu e seu. Quando Jesus dá uma ordem para nós estamos indo numa direção e nós voltamos, mudamos a nossa rota. Esse é a obediência. Um dos exercícios que era marchar numa direção em seguida de passo, agora deve ser exercido em nossa vida. Mudar totalmente a direção que antes, quando andávamos na carne, agora nós não podemos mais. A Bíblia vai dizer que nós devemos fugir das paixões da nossa mocidade. João está dizendo que um crente é aquele que está marchando em uma nova direção. Isso é importante para mim e para você. Às vezes eu penso que as pessoas apenas adicionam um bilhete para o céu em suas vidas. Apenas acreditam fé por fé que estão dentro do céu, mas permanece com a vida do mesmo jeito de outrora. Alguns testemunhos me assustam. As pessoas dizem assim: não, antes de me converter eu bebia, eu dançava, eu namorava, eu virava à noite. Depois que eu me converti, estou indo para a igreja. Dão uma ideia que antes da conversão era muito melhor do que com Cristo. Mas isso não é verdade. Todo aquele que tem Cristo Jesus experimenta da verdadeira alegria. Tornar-se um crente significa caminhar em uma direção completamente nova. É seguir a Cristo, é guardar os seus mandamentos. Ao lermos Deuteronômio 4, vemos como Deus deu ao seu povo a mesma mensagem na época de Moisés. O povo de Deus estava entrando na terra prometida. Eles haviam deixado a escravidão do Egito. Moisés descreveu para o povo de Deus tudo o que Deus havia feito para salvá-lo. Ele escreveu em Deuteronômio 4, do versículo 34 ao 39, o seguinte: ou se um Deus intentou tornar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor, vosso Deus, vos fez no Egito aos vossos olhos, a ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus. Nenhum outro há, senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Porquanto amou teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito,
Ele mesmo, presente com a sua grande força, para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na tua terra e te dar por herança como hoje se vê. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que o Senhor é Deus, acima no céu e embaixo da terra, nenhum outro há. Moisés descreveu a salvação de Deus para o seu povo. Então Moisés essencialmente disse: porque você veio a conhecer a Deus, guarde os seus mandamentos. Aqui está como ele colocou no versículo 40: guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e os teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá para todo sempre. Portanto, o princípio do teste moral é simplesmente este: conhecer a Deus significa obedecer a Deus. Segundo lugar, vamos fazer um exame das profissões. Olha aí o que está no versículo 4, por gentileza. Nós vamos ler até a primeira parte do versículo 5. Aquele que diz: eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. A falsa profissão de fé. Primeiro, João escreveu no versículo 4: aquele que diz que eu conheço e guarda os seus mandamentos, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. João parece estar citando aos falsos mestres novamente. Eles afirmavam conhecer a Deus, mas não guardavam os seus mandamentos. Então, João, com bastante vigor, que diz que eles eram mentirosos e que a verdade não estava neles. Você consegue entender isso? Toda vez que você tem problema com alguém e você não perdoa essa pessoa, você está sendo desobediente. Você mente quando diz que é crente, tem uma profissão de fé, diz que segue o Senhor Jesus. Uma pessoa pode ter feito uma oração de arrependimento, assistir às aulas de catecúmeno, pode ter respondido corretamente no momento do batismo em profissão de fé, e tudo isso ser em vão, se faltar a obediência. Uma falsa profissão de fé é quando uma pessoa afirma ter um relacionamento com Deus, mas não dá evidência em sua vida de obediência verdadeira com o Senhor. Em segundo lugar, existe uma verdadeira profissão de fé. João escreveu no versículo 5, na primeira parte: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Em grego, a palavra amor de Deus pode significar coisa diferente. É o amor de Deus por nós, como um genitivo subjetivo. Ou o amor de Deus, o nosso amor por Deus. Ou ainda, o nosso amor que, como Deus nos amou. Todas as três interpretações, elas estão corretas, porque alguns comentaristas dizem que João, ele está fazendo isso intencionalmente, ele está sendo ambíguo. Ele não pretendia fazer uma distinção de um significado específico. Eu me inclino até para dizer que é o amor de Deus por nós. Aqui em 1 João 2, da primeira parte do versículo 5, diz assim: ou seja, é um genitivo objetivo, é algo realmente direcionado, o amor de Deus por nós. E nós refletimos esse amor, nós reagimos a esse amor como obediência. João estava realmente fazendo essa ligação e puxando de nós um amor por Deus. Mas como é que a gente prova esse amor? Sendo obediente. Sim, é verdade que podemos amar a Deus porque Ele nos amou. Mas nesta sessão, João estava falando sobre a evidência dessa afirmação. Uma das evidências mostradas em nosso amor por Deus é experimentar a palavra obediência. Eu repeti várias vezes.
a palavra obediência. Porque uma das coisas que tem sido mais difícil para a nossa igreja, a nossa igreja que eu falo, a igreja universal, a igreja que se reúne em todos os lugares, é a obediência. É uma demonstração de que nós amamos o Senhor porque nós guardamos os seus mandamentos. Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu estou demonstrando o meu amor por Deus. Um pastor disse certa vez que o amor de Deus não é provado por sentimentos confusos. O amor a Deus não é comprovado por experiências emocionais, é provado pelos fatos concretos da obediência. Eu lidando com uma situação familiar, eu perguntei para a pessoa assim: você teme ao Senhor? A pessoa falou assim: eu temo ao Senhor. Então você precisa perdoar esse familiar. A pessoa falou o seguinte, eu não sinto que devo perdoar. Eu não quero perdoar. Eu falei assim, você conhece a oração do Pai Nosso? Você conhece o que está escrito após a oração do Pai Nosso? Ali diz claramente que perdoa, Senhor, as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. E aquela pessoa, ao final da conversa, continuou dizendo: eu não vou fazer isso. É muito estranho a gente dizer que tememos ao Senhor, dizermos que nós obedecemos a Deus, mas, na realidade, quando Deus nos chama para obedecer, a gente não faz pelos nossos próprios sentimentos. O médico russo, judeu, nos campos de trabalho soviético, isso lá na Segunda Guerra, ele se converte ao cristianismo. E depois de se tornar um cristão, ele comete 2 erros graves. Ele parou de assinar os atestados de saúde que davam às autoridades base legal para assassinar presos, fazendo-os trabalhar até a morte. E ele também entregou uma ordenança que roubava comida aos prisioneiros famintos. E em ambos os casos, sua consciência não lhe permitiria mais tolerar o que todos toleravam e que ele mesmo havia tolerado. Embora soubesse que isso significava que provavelmente seria morto, ele o fez de qualquer maneira, porque sabia que era certo. Tarde da noite, alguém invadiu seu quarto e o espancou até a morte. No entanto, eles não fizeram antes dele ter tido a oportunidade de testemunhar sua fé em Cristo a um jovem presidiário com câncer no intestino. Ele sabia que ia morrer se fosse obediente, mas ele não voltou atrás, porque ele tinha se convertido a Cristo. E ele fala assim, que ele fez isso porque era certo. Eu vou usar uma expressão de um amigo meu que diz assim: o certo é certo. A Bíblia fala que se você sabe que um irmão está em adultério, você não deve se assentar com ele. E muitas vezes você sabe que a pessoa está em adultério e você tem comunhão com ele. É dito todo o tempo que não se deve ter relações sexuais antes do casamento. E muitas pessoas da igreja continuam fazendo isso. Eu vou querer repetir isso várias vezes. Daqui a pouco nós vamos ter a eleição, é neste ano. E a palavra diz que no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu quero convidar a igreja a não se maltratar, porque um é da direita e o outro da esquerda. Porque nisto o mundo vai conhecer que somos cristãos quando demonstrarmos amor um pelo outro. Eu vou repetir isso várias vezes, porque a última eleição foi horrível. Se nós não somos capazes de segurar os nossos sentimentos tão bobos, porque quem coloca toda a autoridade sobre o Brasil é o Senhor. Eu quero convidar a igreja a ser obediente ao Senhor, do que depender de vós, tende paz com todos os homens. A obediência a Deus pode nos custar muito caro, e isso pode significar ter uma promoção negada.
Isso pode significar uma perda financeira, isso pode significar uma perda de posição social. A obediência também tem os seus inconvenientes. Um conhecido meu, um presbítero da igreja, trabalhava na parte de logística dessas construções de estrada. Depois de um culto, ele pegou e falou o seguinte: pastor, Deus colocou no meu coração de sair da minha empresa porque eu tenho assinado documentos falsos para desviar o dinheiro. E eu sabia que ele ganhava muito bem. Eu disse: vamos orar. E aí, ele não conseguiu resistir porque o patrão dele aumentou mais ainda o salário. Depois de um outro culto, ele falou o seguinte, assim: pastor, eu vou sair desse trabalho porque é errado. Eu peguei e orei assim: Senhor, dá força para ele e não permita que, por mais que aumente o salário dele, ele não permaneça. Eu pergunto para você, ele saiu. Eu pergunto para você, ele teve uma vida próspera? Tudo ocorreu bem depois? Não. Ele passou muito tempo desempregado, mas ele foi obediente. Ele fez o certo. A luz e as trevas, não há meio caminho. A gente não pode ficar em cima do muro. Isso pode significar para mim e para você assumir o cuidado com pessoas doentes. Isso pode significar para mim e para você permanecer num casamento com um cônjuge difícil. Eu não estou falando aqui de pessoas, a palavra que tem Deus abomina o divórcio, essa palavra abomina o divórcio, a palavra divórcio significa a pessoa que desinteressa, a pessoa que não valoriza mais a pessoa. Porque há situações que o divórcio é inevitável, mas estar casado com uma pessoa difícil não dá autoridade para você pegar e separar, porque você teve o tempo para namorar e conhecer a pessoa. Isso também pode significar passar um tempo com parentes que preferem não ver você. Ano novo é muitas vezes um momento muito delicado, porque vem à tona várias verdades, várias lembranças que não são tão boas assim. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 14, sobre certeza da garantia da graça e salvação, diz o seguinte: ainda que os hipócritas e os demais não regenerados possam se iludir em vão com essas falsas esperanças e com a carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança, essa que perecerá, contudo os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procuram andar diante dele em toda boa consciência. Podem nesta vida certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, esperança que jamais os envergonhará. A afirmação-chave para aqueles que estavam dentro da igreja é: procurando andar diante dele em toda boa consciência. Podem, nesta vida, certificar-se de se acharem em estado de graça. Portanto, uma verdadeira profissão de fé é quando uma pessoa afirma ter um relacionamento com Deus e há evidência dessa afirmação e é validada pela obediência em sua vida. Por fim, notemos a exemplificação do protótipo. João escreveu na segunda parte do versículo 5 até o versículo 6. E diz assim: nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aqui João estava se referindo a Jesus. Jesus é o protótipo, Jesus é o perfeito. Jesus é a forma da qual outras formas são desenvolvidas e copiadas. Ele é o modelo, ele é o padrão, ele é a quem devemos copiar.
Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso exemplo. Não temos de tentar descobrir por nós mesmos. O Deus espera de nós vivermos de acordo como Jesus viveu. Lemos sobre a vida de Jesus e vemos como ele agiu em cada situação. Devemos modelar a nossa obediência com a obediência de Cristo. Jesus era perfeito e nunca pecou, mas ele ainda deve ser sempre o nosso protótipo. Nós não devemos ficar orando e buscando a Deus para descobrir como devemos agir. Já temos o modelo, já temos a palavra. Jesus é o nosso exemplo. Andar da mesma maneira de Jesus significa dizer que mudanças devem acontecer na nossa vida. Significa confessar os nossos pecados. Significa abandonar pensamentos, palavras e ações pecaminosas. Significa buscar o perdão do outro ou perdoarmos. Perdão tem a ver com sofrer o dano. Se eu perguntar para você, se alguém te ofendeu, você deve buscar o perdão? Se a esposa te ofendeu, você deve buscar o perdão? Você deve pedir perdão? Talvez você pense assim, não devo fazer isso. Mas Jesus, ele concede o perdão. Ele não pecou contra você. Ele sofreu o dano. Jesus é o modelo. Jesus é a nossa forma de viver. É por isso que devemos fazer todo o possível para nos livrar do pecado em nossa vida. Eu quero concluir dizendo o seguinte: portanto, tendo analisado o teste moral da obediência que está no texto lido, examinemos a nós mesmos para ver se estamos na fé. Temos a tendência de examinar a outra pessoa. Temos a tendência de dizer o seguinte: aquela pessoa não está andando de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos olhar para nós mesmos e perguntar: eu tenho tido atitude, eu tenho tido uma vida que reflete Cristo? Quando eu comecei essa mensagem, eu fiz a ilustração dos meus primeiros dias no Exército Brasileiro. É necessário mudar a rota da nossa vida. É necessário nos converter. É necessário mudarmos a rota da nossa vida. Se você olhar para os 10 mandamentos, você tem que pensar e tem que se examinar no seu coração: eu tenho outro Deus? E outro Deus, eu não estou dizendo que você possa ter uma imagem na sua casa. Eu estou dizendo o seguinte: existe outra coisa que senta no trono da tua vida. É o Senhor que ocupa o trono da sua vida, o centro da sua vida. Você toma o santo nome do Senhor em vão. Você conta piadas, colocando Deus naquela história, trazendo risada, usando o nome de Deus. Você santifica o dia do Senhor. Você separa o domingo para ser dedicado ao Senhor, não só para o seu prazer, para a sua diversão, mas para estar adorando o Senhor na sua casa. Você santifica o Senhor, você honra os seus pais. E quando eu digo honrar os pais, não dizer que os pais estão malucos, que os pais não sabem de nada, é revirar os olhos, é não ser obediente, é não respeitar os pais. Você comete assassinato e não precisa você apertar o gatilho, você não precisa tirar a vida, mas é você pegar, matar essa pessoa emocionalmente, fazer com que aquela pessoa não existe. Você comete adultério, quando olha para alguém do outro sexo, você deseja essa pessoa, você cobiça os bens do próximo, olha para alguém e diz assim: aquele carro, aquela casa, eu era merecedor daquilo e não o outro. A forma de
de nós termos a certeza da salvação é quando obedecemos a Deus. É dizermos assim: se possível, passa de mim esse cálice, mas antes seja feita a tua vontade na minha vida. Você não foi salvo para viver do jeito que você quer viver. Você não foi salvo para satisfazer os teus desejos. Jesus não é apenas o Salvador, aquele que dá acesso a você ao céu, mas Ele é Senhor da sua vida. Assim, examinamos se o Senhor é o nosso Deus, se tememos a Deus. É quando abrimos mão das nossas vontades e vivemos de acordo com a vontade de Deus. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, por gentileza. Senhor, o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece. E não adianta nada, Senhor, nós acreditarmos que tememos ao Senhor se temos uma vida totalmente afastada da Tua Palavra. Não adianta, Senhor, termos fé por fé e acreditar que estamos na luz enquanto ainda andamos nas trevas. O Senhor sabe, Senhor, que somos pecadores, cometemos pecado, mas não devemos viver pecando, não devemos viver sentindo prazer no pecado. Somos pecadores, Senhor. Somos alvos da Tua ira, mas pela Tua graça nós temos acesso ao céu. Mas o próprio Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ajuda a Tua igreja a entender, Senhor, que o certo é certo, o errado é errado. Eu não posso viver com os pés em duas canoas, porque se achamos que podemos viver assim, já estamos perdidos. Aviva a Tua igreja, Pai. Desperta no nosso coração o amor e o temor pelo Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos nos preparar para participarmos da ceia?